Bom dia a todos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar no dia de hoje, trazendo a paz, trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo o prazer que é dado a nós e que Ele traga hoje para nós esse prazer de dizer, de viver, de se expressar, em saber que Deus está conosco. E mais ainda, ter o privilégio de o sentir dentro de nós, porque nós somos a morada do Deus vivo. E hoje, meus queridos amados irmãos e amigos, hoje, mediante a Escritura, eu estou muito feliz porque não só hoje estamos transmitindo para a internet, como também nós estamos gravando para o YouTube. A você do YouTube, muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Muito obrigado por vocês que têm dado esse carinho à Igreja Apostólica Semi-Anunção. A vocês das lives, como é bom todos os dias estar aqui com vocês. Amigos, amados irmãos, nós iremos expressar hoje um sentimento mediante a Escritura de Deus, a palavra de Deus. Passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele disse isso, passará céus e terra, mas a minha palavra, glórias a Deus, não há de passar. E a palavra de Deus que não passa, que prevalece, que esteve, houve, passado, está no presente e viverá no futuro, essa palavra, ela é viva e eficaz para nos ajudar, para nos socorrer. E é muito gratificante sabermos que nós, amigos, amados irmãos, temos esse privilégio de falar da palavra de Deus. Em Mateus 5, ele expressa isso para nós. E hoje nós estamos gravando para o YouTube, mas também estamos transmitindo nas lives. E hoje nós iremos falar a respeito do dízimo. Então, sem mais demora, vamos para a palavra de Deus. Lembrando que vocês que estão comigo aqui nas lives, você vai visualizar aqui deste lado a mensagem que nós iremos ler. Vamos comigo lá? Virando aqui um pouquinho, tá bom aí? Para vocês que estão futuramente visualizando no YouTube, estamos gravando aqui, isso, nesse celular aqui. Mas vocês que estão na live, por favor, vamos ler. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que não haja lugar suficiente para recolher. Nós iremos falar a respeito disso, a respeito de dízimo, porque no Antigo Testamento você irá visualizar inúmeras passagens que falam disso, que expressa a respeito disso. Vamos para a Bíblia, já que nós lemos aqui, vamos para Gênesis capítulo 14, glórias a Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, começo, 14, achei aqui o 14, vamos para o versículo 18, glórias a Deus. Você lê comigo, tá? Preciso que você leia comigo aqui, ó. Vamos lá. Gênesis capítulo 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo. Melquisedeque era um governador justo,
um governador sacerdote do Deus Altíssimo, um cidadão que governava uma província, um estado, um lugar chamado Salém, e com certeza tinha outros nomes lá também na região, mas era homem justo, sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão deu para ele o dízimo daquilo que Abraão conquistou ali mediante os 5 reinos, mediante as lutas que ele teve. Agora, se no livro de Gênesis fala disso, procuramos entender também outros versículos e outros capítulos. Então vamos para Levíticos. Voltando aqui, vamos para Levíticos. Eu preciso que vocês acompanhem comigo, Levítico 27, para que você possa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá, voltando para o telão para vocês lerem comigo. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Levíticos 27, capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. Vamos para outro versículo, sem mais demora, Deuteronômio. Achando aqui Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio, capítulo 26. Cadê aqui? Achei 26, versículo 12. Aqui, sem mais demora. Abrindo aqui, tá um pouquinho lento. Versículo 26, capítulo 26, versículo 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará aos levitas e aos estrangeiros, ao estrangeiro e ao órfão e às viúvas, para que coma dentro das tuas portas e se fartem. Voltando para mim aqui, olha que interessante, olha que interessante. Isso é muito vivo e eficaz na vida do ser humano. Ele diz assim em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Ele diz: quando acabares de separares todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que coma dentro da tua porta e se fartem. Olha que interessante. Deus criou, Deus formou, Deus separou uma tribo por nome de uma herança de um homem, filho de outro homem, assim sucessivamente abençoados pelo Senhor, e tinha o nome de Levi. E os levitas, assim geração desta tribo, foi separada para o Senhor. Lembra que Arão, os seus filhos, desobedeceram e foram queimados, e os sacerdotes daquela época foram destruídos uma boa parte, e ficou só alguns, que sempre fica alguns. E aí Deus viu que os homens eram maus. Aí Deus falou: não, essa tribo de Levi vai ficar exclusivamente para a obra que é feita. Que obra é essa? Que obra que é essa? A obra dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e de todos aqueles necessitados, para que esses necessitados comam do que é dentro da porta. Então veja que desde a época de Moisés, de Josué, da época do passado, bem distante, anterior,
Os dízimos já eram para socorrer os necessitados. Aí Deus separou essa tribo por nome de Levi para fazer esse tipo de obra, para levar a esse um sentimento de amor, porque sem amor nada somos. Aí nós possamos analisar que mesmo no passado, na antiga lei, houve esse sentimento. Mas vamos prosseguir. Agora vamos para outro versículo. Vamos para número 3. Vamos focar bem aqui neste versículo, nos capítulos que nós estamos lendo. Números 3, versículo 5. Presta bem atenção para que nós possamos entender. E falou o Senhor a Moisés. Porque assim, irmão, Deus, ele é bom demais para nós. Não tem nem comparação o que Deus pode fazer conosco. Mas voltando aqui na palavra, vamos lá, vamos ler comigo aí. Aqui, ó. Prosseguindo aqui, você vai ler aqui comigo o que nós estamos lendo aqui. Vamos lá. Números capítulo 3, versículo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fazei chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que eu sirva. E tenha cuidado de guardar e tenha cuidado da sua guarda e de guardar toda a congregação diante da tenda da congregação, para que administre o ministério do tabernáculo. Veja que no versículo 7 de Números 3, ele diz assim: e tenha cuidado da sua guarda e de guarda. Deixa eu limpar aqui que está meio estreito agora. Isso. Está bem estreita a minha telinha ali. E tenha cuidado de guardar, e tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para que administre o ministério do tabernáculo, Deixa eu dar mais uma limpada aqui para me ajudar na leitura desse painel. Eu estou lendo aqui na frente e vocês estão lendo aqui atrás de mim, aqui no telão, aqui onde eu estou balançando a mão. Vamos de novo aqui. E tenha cuidado de todos os utensílios da tenda, da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e os seus filhos dentre os filhos de Israel, e lhes são dadas as dádivas. Mas Arão e os seus filhos ordenará que guardem os seus sacerdócios, e os estranhos que se chegará morrerá. Veja que Deus separou, como eu falei para vocês, a tribo de Levi. Embora estava difícil para eu ler aqui na minha frente, mas já limpei aqui. Veja que no capítulo 10 de Números 3, no versículo 10 de Números capítulo 3, mas Arão e os seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Veja que Deus separou a tribo de Levi para servir não só Arão, não só ali aquele sacerdote, como também os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Veja que Deus separou a tribo de Levi. Então, se você analisar o Números capítulo 3, você vai ver que a tribo de Levi era exclusiva para receber os dízimos dos israelitas, dos judeus, do povo religioso daquela época. Agora vamos para, de novo em Números capítulo 18,
Vamos ver o que tem lá em Números 18? Para que possamos entender, compreender qual é a boa vontade agradável de Deus em nossa vida. Eu falo sempre isso. Qual é a boa, agradável vontade de Deus em nossa vida. Vamos continuar em Números 18. De novo aqui, voltamos para telão. Vamos lá. Conseguindo ver aí, irmãos? Aqui, ó. Estou balançando a mão aqui da frente. Vamos lá. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Olha que interessante. Eu vou ler, você que está agora me assistindo na live, você que vai assistir, irá assistir, visualizar no futuro no YouTube, porque nós estamos gravando para o YouTube também. Veja que em Números capítulo 18, versículo 21, Deus, o próprio Deus, fala, avisa a respeito da tribo de Levi. Ele diz assim: eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Por herança. Veja que Deus criou uma tribo exclusiva para isso. Para isso. E prosseguindo no versículo 21, diz assim: e pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Veja que teve esse sentimento, teve essa história, teve esse fundamento. Agora voltando para mim aqui. Agora vem cá, irmãos. Beleza, Deus criou tudo isso para nos ajudar, para nos orientar, para nos avisar e para nos direcionar a um sentimento verdadeiro, mediante a oferta e a dízimo, principalmente a dízimo. Veja bem, agora vamos lá. Nós lemos o Antigo Testamento, agora vamos para o Novo Testamento. Vamos para Romanos capítulo 10, que legal, glórias a Deus, achei Romanos aqui, capítulo 10, achei. Isso, vamos lá. Vamos para Romanos 10, versículo 4, capítulo 10, versículo 4. Vamos ler aqui para você saber o que Deus quer fazer com você. O que Deus quer fazer conosco, comigo, com você e com todos. Vamos para o capítulo 10 de Romanos e versículo 4. Voltando aqui para você ler comigo, porque aqui funciona assim, aqui quem muda a sua vida é a palavra de Deus. Volta aqui. Presta atenção para mim aqui. Aqui quem muda a sua vida é a palavra de Deus. Eu não tenho capacidade não para mudar a sua vida não. Eu poderei ficar aqui rasgando meu corpo, me cortando, gritando, dizendo que o Senhor vai te abençoar, dizendo que o Senhor vai abrir a porta para você, falando revelações mentirosas. Eu poderei dar a minha vida pela sua. Nada disso será suficiente. Eu não morri na cruz, não fui eu que abri os braços na cruz, não fui eu que dei o meu sangue por ti. Ei, presta atenção, quem pode mudar a sua vida é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos liberta, porque a palavra de Deus é a verdade, meus irmãos. E conhecereis a verdade vos libertarás. Então vamos para a palavra de Deus. Voltando lá na palavra de Deus, aqui no telão que está à sua frente, olha o que diz a palavra de Deus. Como é bom a palavra de Deus é um alimento para a nossa vida. Quando eu digo para a vida, eu digo para a alma, para o espírito, para o corpo, para levantar, para deitar, para andar, para parar, por tudo. A palavra de Deus é boa.
Então a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, ela diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crêem. Porque o fim da lei, olha, presta atenção, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Presta atenção aqui em mim. Eu acho que você não entendeu ainda, irmãos. Nós da Semeando-São, eu aqui, eu acho que você não entendeu, irmão. Entenda, por amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, compreenda, entenda o que é isso que eu estou te falando. Amigos, irmãos, eu estou aqui todos os dias falando. Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Eu acho que tem alguns pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, padre, missionário, esses homens, essas mulheres, profetas e profetisas, eu acho que eles têm que rasgar esse versículo. Eu acho que alguns pregadores têm que pegar esse versículo, Romanos capítulo 4, 10 e 4, e rasgar. Porque está escrito aqui, ó, está escrito aqui. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos olhos, sucessivamente, ela é tudo para a nossa vida. Só que a própria palavra de Deus, que é tudo para a nossa vida, ela diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Aqui, ó, olha bem para aqui, irmão, por favor, não seja hipócrita, não fuja disso, não tente se esconder, não tente se lubriar, não tente se enganar. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Ou você quer que eu tire a palavra fim? Ou você quer que eu leia só para você? A lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não dá no mesmo? Porque eu posso ler para você só metade desse versículo. Eu posso ler aqui, ó, para a justiça de todo aquele que crê. Quem é? Jesus. Então parece que para algumas denominações, algumas organizações, parece que esse versículo não existe. Porque a tribo de Levi já não existe mais, irmãos. Agora quem existe é Cristo. Foi Cristo que abriu os braços na cruz, não foi a tribo de Levi. E Jesus Cristo é da tribo de Judá. Assim como Melquisedeque não pertencia a nenhuma tribo, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo, assim é Jesus, o grande sacerdote, Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Jesus Cristo é o sentido da vida, para aqueles que crer, Agora, o mais terrível dos dias de hoje, e que é assustador, o que é terrível e assustador é o seguinte. Eu vou te dar um exemplo aqui. Presta bem atenção para mim aqui. No livro de Apocalipse, presta bem atenção para mim aqui. No livro de Apocalipse, deixa eu visualizar aqui mais fácil. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 7, fala a carta aos Efésios. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 ao 7, fala da igreja em Efésio. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11, fala da igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, fala da igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao versículo 29, fala da igreja de Tiatira.
Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 ao 6, fala da igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo do 7 ao 13, fala da igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo do 14 ao 22, fala da igreja de Laodiceia. Só que não apenas expressa como a carta, como é longa a história. Só que em todas essas cartas, enviada, direcionada para a igreja, espalhada para os cantos da terra, espalhado para essas regiões, nenhuma dessas cartas, os apóstolos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, todos eles imbuídos numa só fé, nenhuma carta dessas fala para os irmãos dar o dízimo. Interessante, né? Nenhuma carta dessas obriga os irmãos a dar o dízimo. Nenhuma carta às igrejas. Aí você fica, irmão, você está pregando contra o dízimo? Não, eu não estou pregando contra o dízimo, eu estou avisando a palavra de Deus, mostrando na palavra de Deus. É diferente. Eu não sou nada, irmãos, não quero ser. Eu não vejo o dia da minha partida. Eu estou esperando isso desde o dia que eu me converti. Todo dia eu peço a Deus, Deus, por favor, já deu demais. Porque eu não vejo a hora de partir para a glória. Porque eu não sou nada e nem quero ser. Mas enquanto eu viver nesta terra, enquanto aqui eu respirar o ar deste planeta, eu vou falar a verdade. E em todas as igrejas, Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, em todas essas igrejas, nenhum apóstolo pediu o dízimo. Isso significa que os pregadores de hoje são tudo raças de víboras. Porque eles fazem filas. Faz uma fila aqui, eu vou ungir na fila do dízimo. Eu vou ungir os dizimistas. Livro dos dizimistas. Campanha dos dizimistas. Cruzadas dos dizimistas. Jejum para os dizimistas. Oração para os dizimistas. É uma blasfêmia total. É uma heresia. Cuidado, Deus disse: a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Cuidado. Fazendo dos irmãos, dos seguidores, dos cristãos, escravos de seus ventres. Escravos de seus ventres. Aí você fala, mas irmão, se o senhor está falando que nenhuma igreja pediu dízimo, como eles sobrevivem? Como pagam os aluguéis? Como que sobrevivem as igrejas? Estão limitando o poder de Deus? Quer dizer que não é Deus que sobrevive, não é Deus que segura a igreja, mas sim os dízimos? Então, que significa que não existe Deus na igreja, mas sim o dízimo, porque se é o dízimo que sobrevive na igreja, então Deus não está. É fácil entender isso. Aí vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Eu amo a Bíblia, irmão. Não tem comparação. A Bíblia é a vida a Bíblia é o sentido para a humanidade. Aí você que está me vendo agora, você talvez falou, mas esse missionário é doido, ele está falando que é proibido dar o dízimo. Eu não estou falando, eu estou afirmando na Bíblia. A Bíblia está falando. Olha para o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quer mais? Você quer mais? Tem certeza que Deus não falou contigo ainda? Então vamos para Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 13. O que está escrito em Apocalipse 22, versículo 13?
Vamos ver agora o que está escrito aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. Nossa, eu vou ter que respirar aqui para falar isso. Eu vou ter que acalmar o meu espírito aqui para falar isso. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Agora, qual é o mandamento? Será que o mandamento de Cristo foi tentar comprá-lo com os dízimos? Eu não vi Jesus Cristo mandando vocês comprar ele. Porque quando Cristo estava aqui, ele disse assim: vocês dão o dízimo da hortelã, dos frutos, dos legumes, e vocês negligenciais, vocês neutralizam, a palavra correta, neutraliza o efeito da palavra, que é misericórdia, amor, fé. Essas coisas vocês abandonam. Tá bom, dê o dízimo, mas não esqueça de cumprir essas verdades enquanto ele estava em vida como ser humano. Aí ele abre os braços na cruz e diz: está consumado, está pago. Jesus disse: está consumado. Quando ele derramou o seu sangue numa cruz, no sofrimento, na angústia da morte, ele disse: está pago. Ele pagou o preço. Ele pagou. Por isso que nós hoje, nós não fazemos sacrifícios de dinheiro. Nós não vendemos nossa casa para dar para tentar chamar a atenção de Deus. Nós não damos, nós não vendemos a nossa empresa para dar para uma religião, para chamar a atenção de Deus. Nós cumprimos o mandamento de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Olhais as viúvas, os necessitados. Se vocês têm um bem e o seu irmão está passando por necessidade e você não ajuda, pequeis, diz o apóstolo Tiago. Então esse é o mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo é: esteja preparado para toda boa obra, porque o obreiro é digno de levar a obra do Senhor. Então a palavra de Deus, irmão, ela é viva e eficaz. E os homens, eles não querem que você se torne discípulo de Jesus. Os homens, os seres humanos religiosos, eles querem que você se torne escravo deles. Para quê? Para você dar o dízimo. Jesus é o fim da lei, mas para esses homens não acabou a lei. Jesus é o fim da lei, mas para esses homens, para essas mulheres, Jesus não morreu na cruz. Por que Jesus não morreu na cruz para esses homens, para esses profetas e esses profetisas? Porque eles desejam que você continue sendo escravo de seus ventres. Olha, se você não dá o dízimo, você não é de Deus. Para você ver a arrogância, para você ver a ignorância. Vamos continuar na palavra de Deus. Agora vamos ler um versículo. Coríntios 9, de novo. Só que agora vamos ler do 13. É muito interessante, irmão, porque você precisa entender que mesmo que você, da sua igreja, não peça o dízimo para os seus seguidores, você tem que entender que quem guarda a igreja é Jesus. Então, se uma igreja fechar por falta de pagamento das suas contas, foi permissão de Jesus. Porque Jesus é o socorro bem presente na hora certa.
Então, se nós, seres humanos, forçarmos os irmãos para dar o dízimo, nós estamos neutralizando o efeito da cruz. Porque hoje, após a morte de Jesus, a obra é feita por amor. Porque tudo aquilo que é feito sem amor é pecado. Então, uma vez que você, amigos, uma vez que vocês, irmãos, vocês ficam numa fila para receber a unção do dizimista, você está pecando. Uma vez você, pregador, você, missionário, ministro, apóstolo, seja o que você seja aí, uma vez que você obriga uma pessoa a dar o dízimo, você está pecando. Você está neutralizando o efeito da cruz. Porque Pedro disse para Ananias, Ananias, o campo é seu, vendendo estava nas suas mãos a sua posse, é seu, eu não posso tirar o que é seu, Ananias. Mas tem um detalhe, Ananias, você entrou em acordo com o diabo. Então o problema de Ananias não foi ter dado a metade dos seus bens, foi ter entrado em acordo com o diabo. Porque uma vez que o ser humano entra em acordo com o diabo, ele se torna servo do diabo. Então, para que você não venha ser servo das trevas, para que você não venha pertencer às trevas, é que eu estou te dizendo, tudo que é feito sem amor é pecado. O dinheiro é seu. Vamos colocar, você trabalha, você ganha R$1.000. Aí você quer, é seu, você quer tirar 10% e dar para a igreja, é seu. Só que ninguém pode forçar você a isso. E as igrejas forçam os irmãos a fazer isso. Você ganhou R$1.000, se você quiser dar para a igreja os R$1.000, o dinheiro é seu. É seu, foi você que trabalhou, foi você que acordou cedo, foi você que foi para a luta, foi você que trabalhou. E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Você trabalhou, você ganhou, o dinheiro é seu. Você dá a quem você quiser. Só que a religião não pode obrigar isso. Uma vez que a religião obriga você a dar, aí o diabo está no meio. Aí já não é Deus mais. Aí já não é Deus mais. Aí já é as trevas. Por isso que eu digo, livro do dizimista, consagração do dizimista, unção do dizimista, clamor pelo dizimista, isso tudo é uma blasfêmia. Isso tudo é uma blasfêmia, porque aí o amor está longe disso aí. E tudo que é feito sem amor é pecado. Não sabeis que vós, os que administram o que é sagrado, come do que é do templo, e que os que estão junto ao altar, participa do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Eu peço perdão, vamos voltar aqui. Eu li aqui na minha tela aqui na frente, e eu esqueci de mostrar para vocês lá. Perdão, me perdoe, por favor. Então, sem mais demora, vamos para o telão aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Lê comigo aqui, meus irmãos. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? Olha a interrogação aí. O apóstolo está fazendo uma pergunta. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que continuam estão juntos ao altar, participa do altar? Ou seja, é que os que continuam estão juntos do altar, participam do altar? Você lembra, irmão? Você lembra de uma história? Jesus disse assim, o Filho de Deus disse assim: se vocês pegarem uma oferta, seja uma parte 5%, 10%, 20%,
30%, 40%, 90%, até mesmo 100%. Como aquela viúva fez com a moedinha que ela jogou, que ela colocou no gasofilaço. Se vocês colocar a oferta no altar e lembrando que vocês têm alguma coisa, vocês têm um inimigo, deixa a oferta aí, corra para o seu inimigo e entre em acordo com ele. Aí, ao entrar em acordo com ele, vocês retornam para o altar e ofereça a oferta. Você entendeu a pregação do Cristo? Que é diferente das pregações dos homens de hoje? Você entendeu? Você entendeu, irmãos? Você entendeu? Então, Cristo, ele nos orienta, nos instrui, ele nos mostra. Agora vamos para o versículo 14. Nós continuamos em 1 Coríntios 9, 13. Agora vamos para o 14. Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. O que anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. Presta bem atenção. Os que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Você acha que eu estou aqui porque eu caí de paraquedas? Você acha que eu estou aqui porque eu virei crente, virei um cristão, virei um homem do Evangelho, coloquei uma gravata e estou aqui, caí de paraquedas aqui? Não, meus irmãos. Eu passei pelo vale da sombra da morte dentro das religiões. Anteriormente eu matava bode, matava galinha, fazia despacho, fazia as oferendas, participava junto com meus familiares e amigos e fazia esse tipo de coisa. Depois eu fui para a religião romana, viajei em alguns lugares para pagar promessa. Depois eu fui para a igreja cristã. Dei muito dízimo, uma loucura. E depois eu comecei a ser um pregador. Me convidaram, me ungiram para isso, conforme eles fazem. E aí eu fui descobrindo que 99% das religiões, ela escraviza os seus profetas e principalmente os seus seguidores. Uma vez eu estava, aí a liderança da igreja disse: olha, você precisa aumentar a arrecadação. Tá dando 100 mil, você precisa aumentar para 200 mil. Eu não sei como tu vai fazer, mas tu tem que fazer. E muitas das vezes, irmãos, a gente arrecadava bilhões. Esses milhões iam para a sede, para a direção, e voltava para nós o suficiente para nos fazer a barba, para tirar os pelos do rosto. E às vezes passávamos fome, mas nós arrecadávamos milhões de dinheiro. Mas para os pregadores, para os pastores, nós passávamos fome. Por quê? Porque a religião, a organização usavam esse dinheiro para comprar fazenda, rede de televisão, emissora de rádio, para viajar, para regozijar os seus líderes. Mas os pastores, eu estive lá, irmão, eu não estou falando que eu vivi isso, eu passei lá. Aí nós passávamos fome. Eu e alguns amigos, dezenas de centenas de amigos, passávamos fome. Por quê? Porque a liderança pegava tudo e não dava-nos nada. E o terrorismo era: olha, se você mexer na oferta, você é ladrão. Tem que mandar tudo para a sede. E
é uma heresia, uma hipocrisia. Então eu já fui pregador universal, mundial, graça, já fui pregador da Assembleia de Deus, já fui pregador de dezenas de denominações. E é lamentável como essas organizações escravizam os seus pastores, escravizam os seus seguidores, faz desses lugares abominável aos olhos do Senhor. Mas uma coisa eu digo para vocês: se você está numa religião e você está recebendo a unção com óleo, a unção do dizimista, você está participando da blasfêmia. Se na sua religião é obrigado a dar o dízimo, você está passando, você está vivendo, você está cooperando das heresias, das fábulas e da blasfêmia contra Jesus. E Jesus é Deus. Porque os mandamentos de Jesus é: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que fazem o que eu mandei fazer. O que Jesus mandou fazer? Socorrer, ajudar, ser homem e mulher pronto para a boa obra. Então, se você olhar no Novo Testamento, Paulo nunca pediu dízimo. Pedro jamais pediu dízimo. Imagine Pedro. Pedro fez uma pregação. E ele disse a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pedro fez uma pregação. Olha o que Pedro falou: israelita, homens maldosos, vocês mataram o único sentido da vida, vocês o penduraram numa cruz, mas a esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos, como diz a Escritura: eis que meu filho não verá a corrupção, o meu servo. E a esse a quem vocês mataram, Deus o glorificou, e tornando ele o único da face do universo, com poder e autoridade em todos os lugares, porque a esse Jesus foi dado poder no céu, abaixo do céu, na terra e em todos os planetas. E aí essa pregação foi de encontro ao coração dos ouvintes. E essa pregação entrou no coração daqueles homens. Aqueles homens sentiram Satanás, resistiu o diabo, e o diabo o quê? Fugirá de vós. Satanás vazou, fugiu. Aqueles homens sentiu um arrependimento. E ele disse para Pedro assim: Pedro, o que nós iremos fazer agora? Nós matamos o Messias. Aí Pedro fala: beleza, arrependeis, crer no Senhor, será batizado e vos será salvos. Se vocês crerem e for batizado, vocês serão salvos. Vocês irão para a nova vida. Aí, Pedro falando isso, aqueles homens se batizaram. E a Bíblia diz que foi 3.000, provavelmente tinha mais de 3.000, mas 3.000 homens, entre homens e mulheres, se batizaram, se arrependeram. Agora imagine Pedro, olha para mim aqui. Imagine Pedro com 3.000 homens já batizados, fora os que já tinham se batizado. Imagine Pedro fazendo uma fila. Agora vamos fazer a fila aqui desses 3.000 homens que batizaram e vamos fazer a oração do dizimista. Imagine Pedro fazendo a oração dos dizimistas para aqueles 3 homens que se batizaram. Pedro não fez isso. Pedro não fez isso. Então significa que você que está fazendo isso, você está blasfemando daquele que morreu na cruz.
O livro do dizimista, clamor pelo dizimista, oração pelo dizimista. Ah, mas a Bíblia ele fala que orai sem cessar, orai um pelos outros. Sim, orai um pelos outros, mas não para você fazer essas heresias, essa hipocrisia, essas fábulas, essa abominação. Matias, Lucas, Tiago, Filipe, Tomé, Timóteo, Estevão, todos os profetas e profetisas, sendo homem ou mulher, vivente, vivo naquela época, nenhum deles pediram, exigiram o dízimo dos irmãos. Ninguém, irmão, daquela época. As cartas às igrejas, tinha Filadélfia, tinha Laodiceia, Efésio, nenhuma delas pediram para os irmãos dar o dízimo, receber a unção do dízimo. Nenhuma delas pediram, mas os mentirosos, os assassinos, os adúlteros, os arrogantes, os blasfemadores do dia de hoje, eles têm fome e sede pelo seu dízimo. Eles acordam de manhã e dormem tardes, dizendo para você: ei, levanta-te, vai trabalhar, Deus é contigo. Eles levantam, eles acordam e eles dizem: irmão, levante-se, erga a cabeça, vai trabalhar. Mas eles falam isso não é para você erguer a cabeça e trabalhar. Ele quer que vocês trabalhem porque para vocês dá o dízimo. Eles querem que vocês se levante para vocês trabalhar porque eles querem, eles precisam do seu dízimo. Eles não vivem sem o seu dízimo. Eles não conseguem comprar fazenda, avião, eles não conseguem comprar emissora de televisão, de rádio, eles não conseguem ter do bom e do melhor, eles não conseguem calçar o melhor sapato, ter o melhor relógio no pulso, eles não conseguem usar o melhor perfume sem o seu dízimo. Por isso que eles te motivam para vocês correr atrás, levantar, lutar, para vocês trabalhar, porque o alvo é o seu dinheiro, é o dízimo. Só que na nova lei, só que no Novo Testamento, Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua com amor, com alegria, com gozo, aquilo que propôs no coração, é você e Deus. Mas os homens estão de olho em você. Os homens estão de olho em você. Eles querem seu dinheiro. Presta atenção aqui, irmão. Não se ofenda. Apóstolos, bispos, pastores, missionários, padres, presbíteros, obreiros em si, profetas e profetisas, arrogantes, blasfemadores, vocês que exigem que os irmãos dão o dízimo, você é ladrão. Olha bem nos meus olhos aqui, eu digo com toda a autoridade dada por Deus, você é ladrão. Porque existe a prostituição, não existe? Os homens vão para a casa de prostituição, as mulheres também se prostituem. Mas a maior prostituta, o maior prostituto é aquele que prostitui o evangelho. Aqueles que pega a mensagem de vida do evangelho e corrompe. Você é um prostituto. Você é uma prostituta. Você que pega a palavra de Deus e prega ela no intuito de ficar rico. Você que pega a palavra de Deus e corrompe a mensagem do evangelho, corrompendo ela com dízimo, com sacrifícios, corrompendo ela com a arrogância e a ganância do dinheiro.
A você eu digo, você sim é um prostituto, você está prostituindo o evangelho. A você eu digo que você é uma prostituta, porque você está prostituindo a mensagem de vida. Ladrão, ladrões, presta atenção para mim aqui. Você que está me vendo hoje, me visualizando, você que vai assistir esse vídeo no YouTube, compartilhe com alguém. Talvez você que está na live agora, você não, ao desligar essa live, você não vai ter mais esse vídeo. Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube. Igreja Apostólica Semeando Unção. Repito, pausadamente, na calma. Igreja Apostólica Semeando Unção no YouTube. Pega esse vídeo e compartilhe com seu pastor, com seu missionário, com seu apóstolo. Mostre para ele que eu falei na Bíblia, que eles estão errados. Eu não sou nada, não quero ser. Quem me dera se Deus me levasse, como eu desejo isso. Mas enquanto eu estiver vivo, eu não vou engolir, não vou comer, não vou deixar de falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertarás. Queridos, como é bom, suave e agradável é falar da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Antes de eu ir embora, um beijo, um abração aí do seu amigo missionário Manuel Tombi. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Muito obrigado por permanecer e assistir essa live. Aí, eu vou deixar para vocês aqui, ó, esse versículo. Tchau, meus queridos. Olha para esse versículo aqui. Veja o que diz esse versículo. Presta bem atenção e que Deus abençoe a todos. Olha para esse versículo e veja o poder de Deus através da palavra. Tchau, meus queridos. Tchau, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Tchau.